Muitos moradores do complexo Cidade Jardim afirmam que não foram contemplados com o acordo fechado entre a loteadora Buriti e o Ministério Público no final do ano passado, como resultado de uma ação civil pública proposta após várias manifestações dos moradores. Agora, o movimento SOS Cidade Jardim se organiza para entrar com uma ação coletiva contra a empresa. O que foi decidido na última ação do Ministério Público, a ação pública, o que foi proposto pela Buriti não contemplou os moradores do bairro Cidade Jardim. A proposta que a Buriti fez continua sendo uma proposta que não tem condição dos moradores cumprir. Infelizmente, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público não foi suficiente para resolver as mazelas que existem no residencial, no bairro como todo, Cidade Jardim. A gente fala isso porque, ao ter contato com inúmeros moradores de todas as etapas, eles são categóricos. Doutor, o meu contrato continua sofrendo um reajuste super elevado das parcelas e a minha rua, a rua do meu vizinho, a estrutura do bairro de um modo geral, ela não foi entregue da forma como ela foi vendida pela empresa. O agricultor José de Lima é um dos que tem interesse em entrar com a ação coletiva. Eu tenho esse propósito, sim. Quero sim, porque tem que procurar um jeito de dar sequência, né? Porque ficar na situação que está não tem como. Eu comecei pagando 445, isso eu comprei esse lote em abril de 2010, chegou um limite que eu paguei até quando pude, né? Eu tenho 51 parcelas pagas, as últimas parcelas eu paguei parcela de 700 reais, aí não tive mais condições, parei porque os reajustes são muito altos e a gente não tem condições de pagar. O objetivo dessa ação é revisão do contrato e do ajustamento perfeito das parcelas que a gente vem pagando, que ela sobe de forma exorbitante. De que se haja justiça, de que a gente possa pagar os lotes, que os moradores possam pagar os lotes da forma justa, da forma mais correta. É possível sim rediscutir a questão sobre uma outra ótica, sobre um outro viés, apresentando outros elementos que a ação civil pública não contemplou, sobretudo na questão das benfeitorias que a Buriti assumiu contratualmente e não fez, que somado à problemática que não foi resolvida da forma de reajuste das parcelas, faz com que, infelizmente, a matéria ainda continue em aberto nessa discussão empresa que comercializa os lotes e os compradores dos lotes que lá ainda residem às duras penas. De acordo com os moradores, não houve revisão do contrato e muito menos mudança na forma de cálculo do reajuste das parcelas, principal reivindicação dos clientes. O que foi proposto no acordo pela Buriti foi a adesão ao sistema SAC. Com a implementação de mais essa possibilidade do SAC, o cumprimento do contrato continuou de difícil execução, porque a realidade financeira daqueles moradores, já impactada pelo sistema próprio da Buriti, não deixou de ser afetado. Por quê? Porque esse novo cálculo significa, repito, pagamentos a maiores no começo, para somente do meio para o final do contrato o valor das parcelas irem efetivamente reduzindo. Então, como houve esse histórico de cobrança de parcelas sempre crescentes, essa sistemática atual ela acaba não atendendo, porque a realidade financeira dos moradores já está difícil. Então isso, de alguma forma, posterga a solução do problema e não o resolve em definitivo. A ação coletiva vai pedir uma revisão do contrato e pretende sensibilizar o judiciário para que a situação dos moradores do Cidade Jardim seja resolvida definitivamente. A ideia da medida judicial é, de fato, pôr uma solução em definitivo nessa problemática. É no sentido de buscar com que o judiciário compreenda efetivamente, a partir de uma análise do Código de Defesa do Consumidor, aonde estão os pontos que o contrato vão de encontro de uma forma negativa ao instrumento da lei e, para e passo a isso, uma discussão que, repito, não foi travada no plano da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que é o não cumprimento das obrigações contratualmente assumidas pela Buriti junto aos moradores, como a entrega do loteamento em perfeitas condições de uso,
a própria rede de saneamento básico de água e esgoto também com enorme precariedade, fora a discussão do parque de iluminação pública, que também é um ponto assumido, não entregue pela loteadora. E isso, somado ao ponto mais complexo dessa relação travada entre as partes, que é especificamente a forma de reajuste, faz com que, na leitura desses moradores e na nossa visão jurídica correta, permite uma ação coletiva para pôr uma definição sobre o assunto. E importante que fique claro, pela análise e a conversa que já tivemos com esse grupo de pessoas, que a ideia não é deixar de pagar. Pelo contrário, é adquirir o lote, pagando o valor por ele, porém um valor justo, proporcional à qualidade do lote, à realidade financeira da população atual e, sobretudo, a compreensão de que o bairro não foi entregue da forma que foi prometida e sofreu uma acentuada desvalorização ao longo do tempo. Hoje, pesquisas feitas por empresas sérias locais de contexto imobiliário já atestaram que os lotes não valem o valor que a empresa comercializa.